Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Olha, nós vamos começar mais um vídeo, tá? Sobre o nosso conteúdo do terceiro bimestre. E hoje será o terceiro vídeo e fala sobre pronomes relativos, tá bom, oitavos anos? Sejam bem-vindos. Coloquei uma imagem para vocês, bonitinha, tá bom? Gente, então, olha aí. Pronomes relativos. O que são os pronomes relativos? Eu vou grifar aqui para vocês saberem, ó. São aqueles que retomam um substantivo, tá? Depois, eles reúnem as duas orações em um período só. E nós temos também, olha o exemplo que tem aqui, ó. O jogo será no domingo, o jogo decidirá o campeonato. Aí, reunindo as duas orações, vai ficar assim: o jogo que decidirá o campeonato será no domingo. Então, aqui nós temos um pronome relativo que liga essas duas orações, tá certo, gente? Ela liga essas duas orações. Então, vamos passar para frente, ok? Olha, para que saber sobre pronomes? Conhecer o papel desempenhado pelos pronomes relativos é importante porque esses pronomes exercem um papel fundamental nas relações de vínculo entre as partes da frase. E depois, a sua identificação na estrutura é um pré-requisito para o estudo das orações subordinadas adjetivas, que nós não vamos estudar hoje, tá bom? O quadro a seguir apresenta os pronomes relativos. Nós temos os pronomes relativos variáveis e os pronomes relativos invariáveis. Quais são os variáveis? Esses aqui, ó. Olha aqui. O qual, os quais, cujo, cuja, cujos, cujas, quanto, quantos, quanta, quantas. Os invariáveis, quem, que, onde, aonde. Ok, gente? Depois, nós temos as características dos empregos dos pronomes. Os pronomes relativos, eles têm dupla função. Primeira função, aqui, ó, que eles exercem. Eles substituem um termo antecedente. Segundo, eles iniciam sempre uma nova oração. Exemplo, essa parte aqui e essa parte aqui, pessoal, faz parte da primeira oração, que é: vocês agora pedem nosso apoio. No caso, essa aqui é a segunda oração. E a segunda oração, ela vem ligada por um pronome relativo, que é o pronome que, tá? Então, ela liga aqui, ela sempre liga uma oração à outra, ok? Essa é a dupla função. Então, vamos passar para frente. O pronome relativo precedido de preposição. Em certos casos, é necessário ter uma preposição antes do pronome, porque a preposição ela é geralmente exigida por um verbo ou por um nome presente na oração, como por exemplo, olha aqui, ó, aqui eu tenho uma preposição, aqui eu tenho um pronome relativo e aqui eu tenho um verbo. Esse verbo está exigindo uma preposição, porque essa frase ela não pode ficar assim:
Não é este o lugar que eles se referem. Obrigatoriamente, esse verbo exige a preposição a. Por isso que tem, não é este o lugar a que eles se referem, tá bom? Então, a preposição, o que, o pronome relativo, e referem o verbo. A preposição a é exigida pelo verbo. Então, referir-se a alguma coisa. Quem refere se refere a alguma coisa, tá bom? Nós temos... Ah, pessoal, olha aqui que legal, ó. Eu coloquei aqui para vocês uma mensagem muito legal, que eu tenho praticado essa mensagem na minha vida. Não é fácil, mas eu tenho tentado, tá? E é bom vocês começarem a tentar também. A paz começa comigo. Sempre a paz deve começar comigo e não com o outro. Começa comigo, vai para o outro e aí vai uma cadeia, né? Um mundo pacífico. Pronome relativo que? Quando eu emprego esse pronome, ele pode ser empregado para retomar palavra que designa pessoa ou coisa. Esse pronome aqui, ele pode ser substituído por qual, a qual, os quais, aos quais. Exemplo: conheço a cidade que você visitou ontem. Observe, conheço a cidade a qual você visitou ontem. Então, a qual aqui pode substituir que, tá bom? Depois, gente, eu tenho o segundo caso, onde vem o pronome que. Pode ser empregado nos casos em que não há exigência de preposição. Olha, ou então depois de preposição de uma única sílaba. Olha o exemplo. É muito valiosa a amizade das pessoas em que confiamos. Aqui eu tenho uma preposição em. E aí eu tenho o pronome relativo que depois. Tá bom? Se a preposição tiver mais de uma sílaba, o pronome relativo que deve ser substituído por o, a qual, os quais ou as quais. Exemplo: a notícia segundo a qual ele havia viajado é falsa. Então, aqui, ó, tá vendo? Eu tenho e posso usar aqui dessa forma. Prosseguindo. Quando eu uso o pronome relativo quem, ele só pode ser empregado quando o antecedente nomeia uma pessoa. Exemplos: estes são os atletas a quem entregaremos os prêmios. Então, aqui está se referindo a quê? Os atletas. É uma pessoa, então você usa quem. Outro exemplo: desejo esclarecer que não foi ela quem nos prejudicou. Esse quem está se referindo a ela, que é uma pessoa. Agora, o jaguar, a quem alguns povos andinos temiam, era considerado um deus. Então, aqui também está se referindo a uma pessoa ou um ser personificado, no qual o jaguar é um ser personificado, porque eles consideravam ele como um deus, tá bom? Os pronomes relativos cujo, cuja, cujos, cujas, eles estabelecem uma relação de posse e é empregado entre dois substantivos. Aí nós temos aqui, ó, dois substantivos. Entre. Exemplos: serão atendidas as pessoas, substantivo, cujos nomes constem na lista. Aí eu tenho também um outro substantivo, tá bom? Depois, pessoas cujos nomes das pessoas, ideia de posse. A função sintática, que no caso é a adjunta de nominal, que nós não vamos estudar hoje, tá, gente? Nós temos também o pronome onde e aonde, os, né? Exemplo: onde indica lugar em que.
Aí eu tenho aí, visitarei a cidade onde nasci. Esse onde aí indica lugar e tem usos diferentes. Nesse caso aí é um lugar fixo em que nasci, tá? Tem também o caso de aonde, indica lugar a que, onde, lugar em que, aonde, lugar a que, tá? Exemplo, ó, presta atenção nisso aqui. Conheço a cidade aonde você irá. Então, é lugar em movimento, aqui, tá bom? Depois, nós temos os pronomes relativos quanto, quantos, quanta, quantas. A palavra quanto funciona como relativo quando é empregado depois dos indefinidos. Tudo, todo, todas, tanto, tantas. Exemplos. Você fará os exercícios tantas vezes quantas forem necessárias. Ele já comprou tudo quanto precisará durante a viagem. Pessoal, nós encerramos por aqui. Um grande abraço para vocês. Fiquem todos com Deus e nós vamos nos falando e em todas as vias online que nós temos aí. Um grande abraço, pessoal.